As facções das igrejas pentecostais são soluções dos pobres para os pobres, de produção de ordem, de produção de propósito para lidar com a miséria. Meu nome é Bruno Paes Manso, eu sou jornalista, sou economista, sou professor, sou pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Escrevi nos últimos 5 anos 3 livros: A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, A República das Milícias, Dos Esquadrões da Morte e a Era Bolsonaro, e esse último livro sobre o qual eu vou falar, que é A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Bom, esse livro, A Fé e o Fuzil, acaba sendo um capítulo recente da novelinha que eu venho escrevendo sobre crime, né? E que começou no final dos anos 90, quando eu era jornalista ainda e pesquisava os homicídios em São Paulo, numa época que tinham muitos homicídios em São Paulo. Era uma cidade muito violenta. As periferias eram muito violentas, tinham quase 100 chacinas por ano, bairros violentos como Jardim Ângela, na Zona Sul, por exemplo. No cemitério, na sexta-feira, os coveiros chegavam a cavar buracos para estoque do fim de semana, que sempre acontecia uma grande quantidade de homicídios. E era esse começo que eu tentei mergulhar e começar a entender quando eu fiz as minhas pesquisas. E eu entrevistei muito assassino, muito matador. O que os homicídios significam para você? Ter essa pergunta na cabeça é importante para compreender o crescimento dos assassinatos em São Paulo no período dos últimos 50 anos. Foram mais de 130 mil mortes. E compreender o significado dos homicídios é necessário para entender também por que os homicídios passaram a crescer em São Paulo no final dos anos 60. Bom, A Fé e o Fuzil, ele é o último capítulo de uma história que eu comecei a contar faz mais de 20 anos e que comecei a pesquisar há mais de 20 anos, quando São Paulo era uma cidade muito violenta. Tinha muitos homicídios, isso em 1999, 1998, começo dos anos 2000, e eu fui tentar mergulhar nesse universo para tentar entender por que as pessoas estavam se matando. Eu comecei a entrevistar vários matadores, ouvindo essas pessoas sobre por que elas matavam, quais eram as razões, e fiz uma série de entrevistas. Uma grande informação parece ter caído na minha cabeça, que eles diziam que eles só matavam quem merecia morrer, que todo mundo que eles matavam, de alguma forma, tinha feito por merecer, que eles nunca matavam nenhum inocente. Além disso, cada homicídio que eles praticavam geravam uma articulação dos familiares ou dos amigos de quem tinha morrido para matar o autor do homicídio que tinha sido feito. E iniciava-se ciclos de vinganças e um mata-mata, um efeito multiplicador dos assassinatos, que às vezes durava anos, 10 anos. E para continuar entrevistando os matadores, que era muito difícil, para continuar nesse tema, porque imagina, o cara falar de homicídio, porque mata, tudo isso exige uma confiança muito grande, que nem sempre eu conseguia, né? Aí eu comecei a apelar para os ex-matadores, para os ex-bandidos, para os ex-traficantes, que eram os evangélicos, que tinham se convertido em algum momento da vida. Eles podiam falar sobre o passado, para eles não era um problema, porque eles tinham se convertido e o passado deles dimensionava o milagre de Deus na vida deles. Se tinham matado 50, o que importa é que naquele momento era uma vida passada, a partir do momento que eles se converteram, eles renasciam numa outra identidade e podiam falar sobre o passado sem muito problema. E comecei a colecionar essas histórias, por 20 anos. São histórias muito pessoais, de transformações pessoais vinculadas a crenças pessoais. Então o cara acreditava que Deus tinha transformado a vida dele, tinha uma fé muito própria, uma fé pentecostal. E é muito difícil você escrever sobre a fé dos outros, Principalmente quando você não tem a mesma fé que a deles. Eu não sabia então como lidar com esse material e deixava ele guardado na gaveta. E aí quando eu fui para o Rio de Janeiro escrever sobre a República das Milícias, eu conheci lá a cena em torno do Peixão, que é um traficante do Rio de Janeiro, do 3º Comando Puro, que fica lá na região de Vigário Geral e de Parada de Lucas, que criou o Complexo de Israel. E Vigário Geral e Parada de Lucas eram 2 bairros vizinhos, que Vigário Geral era controlado pelo Comando Vermelho e
Parada de Lucas pelo Terceiro Comando. Como que você conseguia esses contatos para registrar, para chegar até lá? Como que era esse processo? No caso de muitos desses matadores, por exemplo, eu cheguei via o advogado deles. Eu fui no tribunal do júri e perguntei quem era o advogado que mais defendia matador em São Paulo, isso no final dos anos 90. E era um cara que fazia o tribunal do júri e que botava todo mundo para fora e conseguia inocentar muitos desses caras. E aí eu falei, olha, eu estou fazendo uma matéria sobre chacina, será que eu consigo falar com seus clientes? E era um advogado simples, né, que fazia muitos homicídios, mas que ficava na região da Zona Sul, e ele se sentiu envaidecido na época de aparecer na revista Veja, falou, apresento os caras para você. E aí foi e falou, ó, pode falar que o cara é de confiança, ele não vai dar o nome de vocês e vocês podem confiar nele que eu garanto. E os caras confiavam totalmente nele, né? E aí das milícias da mesma forma, você chega por uma pessoa que eles conhecem. E você apresenta a proposta, ó, eu não vou fazer denúncia nenhuma, eu vou tentar explicar a dinâmica do bairro, vou tentar explicar a dinâmica do negócio, como é que essas autoridades atuam, qual é o poder que elas exercem no cotidiano. E aí tem sempre uns mais vaidosos, né, que gostam de falar e são mais dispostos a contar até uma certa vantagem sobre o trabalho de miliciano. E aí eles contam e aí se dá sorte, você consegue boas histórias. Mas sempre envolve uma negociação e sempre envolve um pacto de que eles me dão a história que poucas pessoas conhecem, que as pessoas precisam conhecer. Então você tem um compromisso jornalístico de revelar uma história que as pessoas não conhecem, mas você não vai incriminá-los. Você não vai fazer com que eles sejam presos por causa dessa história que ele está te contando. Então tem esse acordo. Praticamente todos estão aqui nesse lugar, né? O crime leva o homem ou à cadeia ou este lugar. Aqui é o fim. Chegou aqui, não tem mais jeito. Eu passei perto desse lugar. Aqui todo mundo me esperou. Esperou no meu corpo aqui. Eu estou agora trabalhando no roteiro do podcast que a gente vai fazer com a Audible. E, por exemplo, começa com a história do Marcelinho, que é como eu escrevo o livro, mas nessa fase que parecia que a coisa não tinha solução, né? São Paulo não tinha solução. Ele era um cara que tinha vivido no crime muito tempo, traficava crack no Embu, que era a cidade mais violenta do estado naquela época, tal. E em algum momento ele perdeu a mãe assassinada, por causa dele, inclusive. Ela andava no mesmo grupo que consumia crack com ele, então eram histórias muito trágicas, assim, de miséria e tal. E aí ele já estava meio desacreditado da vida, tem um problema no bar, toma 12 tiros e sobrevive. E a partir do momento que ele sobrevive, ele se converte e vira uma outra pessoa, né? E aí passa a tentar converter pessoas em situação de rua, vai transitar na miséria do Embu e tentar converter gente que estava meio abandonada. Que era uma lanchonete, uma pizzaria, eu entrei aqui e sentei aqui nessa posição, o balcão que era aqui. E tinha um amigo meu sentado aqui, ele estava muito bêbado. E ele mexeu com uma das moças, desses rapazes que estavam ali. Aquele rapaz levantou e veio com um revólver e coronhou a cabeça dele e eu não achei bom. E eu peguei aquele rapaz e saí por aqui pro mesmo caminho, falei para ele, vai embora. Então eu caí aqui, ó. E daqui para frente eu não consegui mais me levantar, já com 12 tiros no corpo. O que mais me impressionava nessas histórias era essa tecnologia de transformação mental. Como é que São Paulo inventava uma forma, como é que a religiosidade pentecostal, né, e o Brasil de uma forma geral, inventava essa forma de reformatar o cérebro das pessoas. Então é assim, você foi matador, foi traficante, você tem uma vida pregressa terrível, mas você está arrependido? Tô, porque eu não vejo saída, minha vida é uma droga, é uma miséria, é um monte de gente querendo me matar, eu querendo matar um monte de gente, eu tenho dinheiro, mas não posso gastar, minha vida é um buraco. Eu achava que ia ser o cara quando entrei no crime, mas eu percebi que eu não sou nada, minha vida é vazia, eu rompi com os meus laços
laços afetivos mais importantes com a minha mãe, com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus filhos. E se eu pudesse, eu voltava atrás, só que eu não posso. E aí é uma situação meio que um fundo do poço sem saída. E os evangélicos falam, não, você tem saída. Você se arrepende do que você fez? Me arrependo. Você pede perdão? Peço perdão. Você aceita Jesus? Aceito Jesus. Aceitou Jesus? A partir do momento que você se diz um crente, né, e abandona as influências do diabo no passado que faziam a sua cabeça, você renasce zerado numa nova identidade. Você está com um outro tipo de ética, um outro tipo de crença, um outro tipo de identidade mesmo. E aí as pessoas se transformavam e mudavam de vida. Para mim, isso era muito impressionante. Essa tecnologia meio instantânea de trazer o cara para o seu lado. E nesse fundo do poço, os caras falam, não, tem um caminho. Essas histórias para mim sempre eram muito fascinantes, né? E você no livro fala um pouco sobre essa semelhança do discurso do evangélico, do crente, para o discurso do criminoso, né? Quando eu entrei, estava esse caos em São Paulo. Um monte de gente se matando, homens se matando. E eu imaginava que esse caos só ia piorar, porque cada homicídio gerava mais homicídio, que gerava mais homicídio, parecia um problema sem fim. Eu estava muito desacreditado de que alguma coisa podia ser feita, inclusive. Só que aí eu fui fazer mestrado, doutorado para escrever sobre esse crescimento. Só que nos 20 anos depois que eu fiz essas pesquisas com entrevistas com os matadores, os homicídios caíram 25 anos seguidos. Então foi muito... Tudo aconteceu ao contrário das minhas expectativas. Eu imaginava que ia continuar crescendo e caiu em 25 anos e São Paulo se tornou a capital menos violenta do Brasil, em termos proporcionais. Então eram mais de 50 por 100 mil habitantes, hoje são 6, 7. E o estado de São Paulo inteiro se tornou o estado menos violento em termos proporcionais do Brasil, né, em casos de homicídios. E aí eu falei, o que está acontecendo? E são duas forças que são parecidas, as facções das igrejas pentecostais, são soluções dos pobres para os pobres, de produção de ordem e de produção de propósito para lidar com a miséria. Uma rebelião na antiga FEBEM, fogo na FEBEM, olha lá, olha os criminosos menores de idade quebrando tudo, olha lá. Olha eles pulando, olha lá, vão subindo para fugir. Eu estava lá neste dia. A facção, o que ela faz? Ela começa a falar para os caras que estavam se matando e para os caras que estavam no crime o seguinte, olha, tem o massacre do Carandiru, 111 presos são mortos, as pessoas que mataram não são presas, são até eleitas, deputadas, e eles falam o seguinte, galera, a gente precisa parar de se matar, o crime fortalece o crime porque o nosso inimigo é o sistema. Vamos bater de frente com o sistema e vamos parar de fazer vingança e de se autoexterminar e começa a exercer uma série de controles para que esse novo comportamento passe a ser efetivado, né, para quem vivia na cena criminal, punindo os que descumpriam, mas oferecendo um novo pacto que era bom para todo mundo, porque se você parasse de se matar no crime, você ia ter mais previsibilidade, mais ordem, menos custo, mais capacidade de ganhar dinheiro e o crime começa a crescer e se desenvolver e ganhar muito dinheiro. Então, na verdade, o PCC, né, nesse caso, oferecia um propósito para a carreira criminal, um novo sentido, né? Um produto rentável, uma nova proposta de ganhar dinheiro, uma nova forma de estar na cena do crime. Eu não tinha limites, ao ponto de, em uma semana, eu fui preso mais de uma vez. E dali eu fui para a Fundação Casa e ali dentro ainda eu cheguei a praticar outros crimes, ao ponto de eu participar de rebeliões. Então que depois de tantas vezes errando, dando cabeçada, a Igreja Universal começou a entrar na Fundação Casa e eu comecei a participar dos cultos. Os evangélicos, da mesma forma, eles oferecem uma nova forma de estar na cidade e lidar com a miséria. Então, assim, Jesus te ama, você ama Jesus, Jesus te ama, primeiro que eles já te dão um empoderamento com o amor de Jesus imenso. Porque imagina o Todo-Poderoso como seu principal aliado, é um superpoder. Porque essa galera, essa molecada, questão de raça, classe, é muito estigmatizada, né? E você passa a ter um amor próprio.
muito forte a partir do momento que você aceita Jesus e Jesus te ama, está do seu lado, e você passa a conviver com pessoas com os mesmos valores que o seu. E é uma espécie de maçonaria de pobre que começa a favorecer aqueles que compartilham os mesmos valores que os seus. Além disso, você tem a teologia da prosperidade muito forte, onde ganhar dinheiro é sinônimo de bênção divina, é um valor por si mesmo, né? Você, a partir do momento que você é capaz de ganhar dinheiro, você tem uma fé muito grande em Deus, Deus te recompensa, você paga o dízimo, Deus te dá em dobro de volta, tal. E você começa a produzir uma mentalidade empreendedorística para a vida numa cidade que, se você não tem dinheiro, você está fadado a ser um fracasso, né? Então são duas soluções de pobres para os pobres lidarem com a miséria dos centros urbanos. As facções organizando o crime e criando a possibilidade de uma carreira criminal lucrativa, e a igreja pentecostal ensinando como lidar com a miséria das cidades e como sobreviver e como ganhar dinheiro em cidades muito dinheiristas, né? Talvez um discurso comum que muitos tinham, né, é que eles percebem que no crime, além da questão material, todo mundo quer reconhecimento, quer ser respeitado entre aqueles que você vive. E o crime achava que pela violência você ia ser respeitado. Botando o revólver na cara, você vai fazer o playboy te respeitar, você vai fazer não sei quem te respeitar. Mas eles começam a perceber que a violência produz medo e um tiro pela culatra. E eles percebiam que eles não ganhavam respeito, eles ganhavam temor das pessoas, eles não eram respeitados, eles passavam a ser temidos. E com a religião, eles ganham esse reconhecimento de um respeito diferente. Você é respeitado porque você agrega a comunidade, porque você faz parte de um projeto coletivo. Você ganha dinheiro, se você é rico, então, se você ostenta, mais ainda, porque daí o dinheiro também vai fazer parte dessa questão da admiração. Mas não é um dinheiro conseguido pela violência. Não, é um dinheiro que veio pela fé em Deus e pela teologia da prosperidade, como uma bênção divina. Então você é um abençoado. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, Infelizmente. ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Assim, tem um ponto em comum dos dois, né, desses dois grupos, que os dois valorizam o dinheiro. Claro que não dá para generalizar também, né, tem várias correntes pentecostais, mas mais essa vinculada à teologia da prosperidade, associa o dinheiro com a benção divina. Então os dois têm essa meta de enriquecer como um caminho, um objetivo a ser alcançado. O que acontece é que, ao mesmo tempo, as igrejas, elas consideram o crime um mundo do qual elas não querem se misturar. A igreja é um ponto de saída do mundo do crime. É diferente do Rio de Janeiro, é mais excepcional com o Peixão, com aquela história do Complexo de Israel, é diferente. Mas, no geral, a igreja é uma porta de saída para o crime. Só que o que começa a acontecer? De acordo com a investigação da Operação Plata, o irmão e a cunhada do mega traficante abriram ao menos 7 igrejas com o objetivo principal de lavar dinheiro. Quando o crime se organiza e quando o crime começa a ganhar dinheiro e produzir dinheiro, você começa a ter milhões de dólares entrando na economia que começam a ser lavados e começam a fazer parte da economia formal e da política. Então você começa a ter empresa de ônibus, empresa ganhando licitação em prefeitura, lojas de carros importados, apartamentos no Jardim Anália Franco, por exemplo, que viram um lugar investigado por isso, em Balneário Camboriú. E o dinheiro do crime, mas não é mais da biqueira ou da boca de fumo. É um dinheiro que já é do empresário, você perdeu o rumo. E ao mesmo tempo esse empresário, ele paga dízimo para uma igreja que não sabe mais de onde veio. E aí você começa esses dois mundos se misturando. Ganhar dinheiro passa a ser um valor em si mesmo, independente da forma que você faz para ganhar dinheiro, né? Então não interessa, se você tem dinheiro, você já é um cara
abençoado. E ninguém quer saber muito bem como. Claro que também tem a possibilidade de lavar dinheiro com o dízimo. O que dá mais retorno são igrejas, algumas até criadas pela facção. O dinheiro vivo entra como doação e sai em forma de drogas e armas. Isso já foi identificado, algumas igrejas lavavam dinheiro do crime com o dízimo, porque é uma forma de você justificar, né, o dinheiro que entrou, mas isso é mais exceção. De uma forma geral, são dois mundos diferentes, só que eles se misturam porque você perde o rastro do crime no dinheiro, nesse grande capital que está circulando, né? E aí começa a se misturar as coisas. E no livro você fala bastante em São Paulo, né, nessa relação de São Paulo. E você acha que tem isso também no Rio de Janeiro, essa questão? Você enxergou um pouco dessas semelhanças dos discursos também lá? Muito, muito. Tem um podcast que chama Sobreviventes, só com ex-bandidos do Rio de Janeiro, de facções diversas, falando sobre a vida depois do crime. Vários ex-donos de morro, de diferentes facções que passaram um tempo na prisão, que contam sobre essa vida do crime. Mas o Rio tem essa cena excepcional, essa cena diferente, que é dos traficantes evangélicos. A gente vai para o Rio de Janeiro ao vivo. Um traficante que se diz evangélico mandou fechar igrejas católicas e proibiu missas, casamentos e batizados. O traficante Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão, também já tinha proibido o funcionamento de terreiros de Umbanda. Alô, Renato. O Peixão é esse cara do Complexo de Israel, de Parada de Lucas e Vigário Geral, que criou um complexo de 5 favelas depois que ele sonha com Deus. Ele era pastor da igreja Assembleia de Deus, de uma igreja Assembleia de Deus, assume o comando dessa região e sonha que era um ungido e que Deus tinha dado para ele a missão de criar um complexo de Israel, de crentes, seguindo os valores bíblicos. E começa a travar guerras em nome desse sonho, que ele compartilha em áudios de WhatsApp. Por isso que a gente fica sabendo. Aqui ninguém vai matar ninguém não, mano, tá ligado? Ou você acha que ficar vendendo crack é uma parada maneira? Ou você acha que ficar por aí, roubando aí bolsa de pão das velhinhas aí no meio da rua, igual os caras ficam, é uma parada maneira? Que a partir de agora e para sempre, a Cidade Alta, 3º Comando Puro, bonde do Estaca-Bala. O exército do Deus vivo, entendeu? Lá de Israel. Ele começa a pintar muros com versículos bíblicos, proíbe o consumo de crack e começa a criar uma ordem, persegue inclusive religiosos de matrizes africanas da região, da Baixada Fluminense, e começa a produzir esse governo divino, né, vamos dizer assim. Então, a partir dessa história que eu falei, bom, é o momento de eu escrever A Fé e o Fuzil, porque nesse caso a fé não era para uma transformação pessoal mais. A fé era uma forma de justificar poder, de produzir obediência, de justificar uma autoridade que as pessoas deveriam obedecer porque representava alguma coisa divina. E, de alguma maneira, isso acabava dialogando com o momento que a gente vivia no país, principalmente depois de 2019, com o fortalecimento da direita e da extrema-direita, de uma religiosidade mais fundamentalista, que começa a associar o poder político com uma guerra do bem contra o mal, como uma guerra santa, em nome daqueles que valorizam os versículos bíblicos e a leitura bíblica da realidade, contra aqueles que são contra a cultura judaico-cristã, os comunistas, as feministas, os esquerdistas e tudo mais. E a política passa a lidar também com o sagrado. Tinha muito menor de idade? Ou a grande maioria que você entrevistou era maior de idade, assim? Olha, a maioria tem um certo pudor. É curioso, porque você teve uma redução pela metade do número de internações no Brasil inteiro e de medidas socioeducativas. E uma coisa que tem se colocado como hipótese é que você tem uma geração que, em vez de ir para o crime, em vez de ir para a violência, está trabalhando mais com o golpe financeiro e com a questão das tecnologias e com o golpe virtual, e que hoje você tem todo um cenário promissor para os criminosos vinculados ao dinheiro virtual, que hoje ninguém mais anda com dinheiro na rua, né? E você tem uma molecada que nasce sabendo disso, né? Já super à vontade com essas coisas,
e que a pena é muito menor desses tipos de crime, a chance de ser pego é muito menor. Então você tem uma cena de uma geração já parando de se arriscar fisicamente nas ruas e aproveitando esse conhecimento para o crime virtual. Não só em São Paulo, mas de uma forma geral, no Brasil cada vez mais, ele está menos violento de mortes internas e desordem interna, ao mesmo tempo ele está mais organizado. O fato de você não ter mais esses conflitos reduziu os homicídios em São Paulo e no Brasil. O Brasil já teve mais de 65 mil homicídios em 2017, hoje está na casa dos 42, 43 mil homicídios. Também vem caindo nos últimos 7, 8 anos. São Paulo, então, nem se fala, caiu mais de 80%, hoje está com 7 homicídios por 100 mil habitantes. Mas isso não significa que o crime esteja frágil, pelo contrário. Isso permitiu uma maior previsibilidade, uma maior capacidade de planejamento, a construção de uma rede mais forte, inclusive internacional e global, do crime. Hoje se exporta para diversos continentes. O dinheiro está entrando e está financiando a economia formal, está entrando na economia formal, está entrando na política. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem um crime menos violento, você tem um crime mais poderoso financeiramente e economicamente, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Então, cada vez com mais influência na política, com cada vez mais influência no Estado, que é um problema que precisa ser enfrentado de uma outra maneira, né? A maneira que a gente vem enfrentando nos últimos 40 anos parece não estar dando certo. Precisa se repensar nas formas de lidar com isso.